Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, saudações em Cristo Jesus, que Deus ele abençoe grandemente sua vida. Hoje, para a nossa meditação, convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 1, verso 9, que nos diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Diz o apóstolo: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros para que seja sarado. O apóstolo Tiago, no capítulo 5, verso 16. Confessai vossos pecados a Deus, que é o único que vos pode perdoar, e vossas faltas uns aos outros. Se ofendestes a vosso amigo ou vizinho, deveis reconhecer vossa culpa, e é seu dever perdoar-vos plenamente. Deveis buscar então o perdão de Deus, porque o irmão a quem feriste é propriedade de Deus, e ofendendo-o, pecaste contra o seu Criador. A confissão verdadeira tem sempre caráter específico e faz distinção de pecados. Estes podem ser de natureza que devam ser apresentados a Deus unicamente. Podem ser faltas que devam ser confessadas às pessoas que por elas foram ofendidas, ou podem ser de caráter público, devendo então ser confessado com a mesma publicidade. Toda a confissão, porém, deve ser definida e sem rodeios, reconhecendo justamente os pecados dos quais somos culpados. Muitas confissões nunca deveriam ser pronunciadas ao ouvido de mortais, pois o resultado é tal que o limitado julgamento dos seres finitos não podem prever o resultado. Deus será glorificado se confessarmos a secreta e inata corrupção do nosso coração somente a Jesus, do que se abrirmos seus excessos ao homem finito e sujeito a erro, e que não pode julgar com justiça, a menos que o seu coração esteja constantemente impregnado do Espírito de Deus. Não espalheis ao ouvido humano aquilo que somente a Deus deve se ouvir. A confissão, que é o desafogo de uma íntima alma, achará o caminho ao Deus de infinita piedade. Vossos pecados podem ser como uma montanha diante de vós, mas se humilhardes o vosso coração e confessardes o vosso pecado, confiando no mérito de um Salvador crucificado e ressurgido, Ele vos perdoará e purificará de toda a injustiça. Então, meus queridos, nós temos que entender que deve existir uma confissão sincera no nosso coração. Mas de acordo com a gravidade do pecado, a gente vai ter que dirigir essa confissão à pessoa certa. Se você pecou um pecado grave contra Deus, que talvez o teu próximo não possa entender, você tem que confessar a Deus, pedir perdão. Se você magoou o seu próximo, vamos imaginar aqui um exemplo do cônjuge. Se você magoou o seu cônjuge, não é para o vizinho, para o amigo, nem para o familiar que você deve contar e pedir perdão, não. Você deve pedir perdão para aquela pessoa que você magoou. Que a gente possa entender a meditação hoje e possamos sempre ter uma confissão sincera a quem quer que deva ser a nossa confissão. Que o Senhor nos ajude, se você tem um desejo de se confessar a Deus, se confessar àquele que pode perdoar os seus pecados. Eu gostaria de orar por você. Pai querido e bondoso, muito obrigado, porque conforme diz a Tua palavra, Senhor, nós devemos Te buscar em todo momento. Nós pecamos contra Ti, nos ajude, Senhor, a confessar nossas falhas e a entregar, Senhor, cada dia o nosso coração. Se eventualmente, Senhor, nós pecamos contra o próximo, nos ajude, Senhor, a pedir perdão, a confessar nossas falhas ao nosso próximo. Se nós pecamos, Senhor, publicamente, como a gente viu na Tua meditação,
Nos ajude a ter a mesma coragem, Senhor, de pedir perdão publicamente. Mas nos ajude, Senhor, a pedir perdão, porque hoje a gente vive num mundo tão mau e talvez seja a tarefa mais difícil para o ser humano, pedir o perdão, reconhecer a falha e o erro. Que a Tua misericórdia possa se renovar na nossa vida e a gente possa entender o Teu amor, o Teu carinho e o privilégio que o Senhor nos dá de fazer a Tua vontade. Tudo isso, Senhor, eu te peço, te agradeço. Uma bênção especial na vida de quem estiver assistindo. Em nome de Jesus. Amém. Senhor te abençoe e te guarde.